Continuando então o nosso estudo sobre a prática da oração, mais que um exercício religioso, oração é uma forma de comunhão com Deus. Um terceiro tipo de oração é a oração de louvor, também chamado de oração de adoração. Embora louvor e adoração sejam coisas distintas, mas muito próximas. Mais uma vez, o Salmo 100, verso 4 diz: Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Lembre-se que essa oração de louvor e adoração está intimamente associada à oração de ações de graças. Mas quando nós falamos louvor e adoração, é louvor e adoração a Deus pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele fez por nós. Sim, podemos louvar a Deus por tudo que Ele fez, mas lembre-se que Ele é digno de louvor e adoração independente de qualquer coisa. Olhe em Apocalipse capítulo 4, verso 11, os seres celestiais adorando a Deus. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Então, orar a Deus pelo que ele fez, sim, mas independente do que ele fez, ele é digno de louvor e de adoração. Agora, o mais curioso na Bíblia é que Deus não quer adoração. Incrível, né? Deus quer adoradores. Olhe as palavras de Jesus para a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está muito mais interessado em ter adoradores do que ter a adoração. Até os demônios podem adorar a Deus. Mas será que Deus está interessado na adoração dos demônios? Não. Deus está interessado nos verdadeiros adoradores, naquelas pessoas de fato que têm uma vida transformada pela fé em Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. Deus está muito mais interessado em verdadeiros adoradores do que em adoração. Vamos pegar 3 conceitos agora para você entender: cultuar, louvar e adorar. A palavra culto e o verbo cultuar vem do latim culto, que quer dizer cerimônia, ritual, liturgia, prestar reverência. O foco do culto é a forma ou o trabalho realizado, ou seja, aquela parte visível, a parte externa. Isso é o culto, é a liturgia, é o trabalho sacro, podemos assim dizer. Agora, a palavra louvor e o verbo louvar vem do latim loor ou laudare, o verbo laudare. Quer dizer elogiar, exaltar, enaltecer, admirar, honrar, homenagear, glorificar, magnificar, bendizer, aprovar, aplaudir. Então, lembrar que o louvor é algo que vem do fundo da alma, é algo realmente que está transbordando na pessoa. Louvar é diferente do culto, que uma pessoa pode estar cultuando a Deus apenas fisicamente, mas a sua mente pode estar completamente longe da presença do Senhor. Então não confunda cultuar com louvar. Cultuar é a cerimônia. O louvar é o elogio, a exaltação que nós apresentamos ao Senhor. Por outro lado, a palavra adoração e o verbo adorar vem do latim adoratione ou adorare, o verbo especificamente, que quer dizer reverenciar, venerar, reconhecer o poderio e a majestade, amar de modo extremo, amar com grande paixão. A palavra adorar vem do latim ad, que quer dizer em direção a ou levar a, e orare, boca. Literalmente seria levar a mão à boca, como uma forma de reconhecer a majestade. Em grego, essa palavra, como aparece no Novo Testamento, é proskineo, que quer dizer dobrar o joelho, inclinar-se, prostrar-se. Então, adorar
é muito mais do que louvar, porque louvar a pessoa está exaltando a Deus com a boca. Mas no fundo do seu espírito, a pessoa pode não estar numa atitude de adoração. E o que Deus mais quer é a adoração, é aquela postura nossa perante o Senhor. É realmente a pessoa estar reverenciando, reconhecendo o poderio e a majestade, amando a Deus no mais profundo do seu coração. Então, adorar é muito mais profundo que louvar. Algumas pessoas costumam dizer que adoração vem lá do fundo do espírito. Louvor vem lá do fundo de uma alma voltado para o Senhor. E cultuar é uma posição do corpo, aonde a pessoa, como a pessoa se apresenta ao Senhor. Então nós estaríamos vendo aí que o homem no seu todo, corpo, alma e espírito, deve se apresentar ao Senhor em culto, louvor e adoração. O quarto tipo de oração é a oração de intercessão, também chamado de oração sacerdotal ou oração intercessória. Por que sacerdotal? Porque o sacerdote era aquela pessoa instituída por Deus que deveria ouvir o clamor do povo e apresentar esse clamor perante Deus. Ver o pecado do povo e interceder a Deus pelo povo que estava em pecado. Então ele era um intercessor. Lembrar que na oração intercessória, o foco não está na pessoa que ora, mas na pessoa pela qual oramos. Orar pelos que sofrem ou precisam de algo importante em suas vidas. Repare as palavras de Paulo em Colossenses 1:9. Desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Lembre-se que quando nós falamos na oração do Pai Nosso, ela fala muito sobre orar pelo reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? Ore pela sua igreja, pela liderança da sua igreja, pela propagação do evangelho, pelas pessoas que são perseguidas em terras estrangeiras pelo fato de servirem ao Senhor Jesus. Ore para que o evangelho entre em locais aonde a pregação do evangelho é completamente proibida. Então ore em primeiro lugar pelo reino de Deus e você verá que há muito pelo qual interceder. Veja também qual é a disponibilidade e a vontade de Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso, diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já em Hebreus capítulo 10, verso 9, Jesus diz: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Então olhe como você pode ajudar a fazer a vontade de Deus na terra. Em que ou como posso contribuir para o reino, como nós já dissemos antes? O Senhor deu para você algum dom de operação, de acordo com Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. Descubra o seu dom e use o seu dom. Procure anunciar a salvação, ajudar as pessoas na vida de santificação. Lembre-se o detalhe, a maior pregação do evangelho não é aquela que nós fazemos com a boca, é aquela que nós fazemos com a vida. Lembre-se sempre, onde e como posso gerar discípulos? O que é um discípulo? É um imitador do mestre. Então você vai ser o mestre, desde que você seja o imitador de Cristo. Se você for de fato imitador de Cristo e alguém imitar o seu modo de imitar a Cristo, então você de fato está gerando discípulos. Lembre-se, as pessoas estão muito mais dispostas a ver o que você é do que ouvir o que você prega com a boca. Um quinto tipo de oração é a oração específica ou por pedidos. A maior parte das orações são pedidos. Não pela necessidade de algo, mas pela dependência de Deus. Ou seja, devemos orar realmente para mostrar a nossa dependência a Deus. Pedir uma mesma coisa repetidas vezes, não é para ver se Deus um dia vai ter a boa vontade de nos atender, não é isso. O pedir é até que nós venhamos a sentir de fato que somos dependentes de Deus e mais do que isso, estamos adquirindo a mente de Cristo. Quando nós falamos em oração específica ou oração por pedidos, por exemplo, oração para abençoar alguém ou algo. Olhe,
a oração sacerdotal em Números capítulo 6, versos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Então, ore para o Senhor abençoar alguém. Também existe a oração de dedicação de alguém ou algo a Deus e a sua obra. Olhem no livro de Atos, capítulo 3, versos 2 e 3. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, orar por alguém que está sendo enviado à obra missionária, por algo que está sendo dedicado ao Senhor. Um exemplo, na dedicação de um templo, na dedicação de um instrumento para ser tocado única e exclusivamente na obra do Senhor. Também tem a oração de invocação do nome do Senhor. Veja o que Jeremias escreve: clame a mim e eu responderei, e lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, é orar também para buscar o nome, buscar a presença do Senhor. Lembre-se que essa oração por pedidos específicos, ela pode adquirir a forma de oração de intercessão, porque o próprio Senhor Jesus recomenda, quando nós oramos, orar por nós, pelas pessoas que nos rodeiam. Então, essa oração por pedidos específicos deve sempre ser focada em outras pessoas que serão atendidas por aquele pedido que nós estamos apresentando ao Senhor. Podemos orar também pedido da provisão divina para as necessidades diárias. Paulo falando: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, orar por tudo aquilo que nós necessitamos, pelo pão de cada dia. Tá? E tenha em mente duas coisas importantes. O Senhor sempre ouve as orações, mas concede segundo sua vontade, ou se a oração estiver de acordo com sua vontade. Olha as palavras em 1 João, capítulo 5, verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então lembre-se, o Senhor vai ouvir a nossa oração, vai nos atender se a nossa oração estiver de acordo com a vontade dele e vai nos atender segundo a sua vontade. Tenha em mente também, o Senhor não atende orações focadas apenas em deleites pessoais. Novamente repetindo as palavras de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres ou em seus deleites. Então, esse tipo de oração, pode ter certeza que Deus não vai atender. Não adianta você pedir a Deus porque você quer ganhar na loteria esportiva. Com que finalidade? Simplesmente para ganhar num jogo? Para ter dinheiro para gastar à torta e à direito? Isso, de alguma maneira, vai beneficiar a obra de Deus? Não vai. Então, o Senhor não vai atender essa oração. Mesmo que você diga, eu vou ganhar na loteria esportiva e vou dar quase todo o dinheiro para a obra do Senhor. Será que o Senhor se agradaria de receber na sua obra um dinheiro decorrente de jogo? Com certeza não. Então, esse tipo de oração, Deus não vai atender. Não precisa nem orar, porque você está perdendo o seu tempo.